Muito bem, irmãos, Deus tem colocado em meu coração, e nos próximos encontros que estivermos aqui pregando, é desejo do meu coração, em ter entendido a voz do Senhor, pregar sobre os salmos messiânicos. E nesta noite nós vamos começar com o Salmo 98, o Salmo 98. São 9 versículos, apenas este salmo. A Sociedade Bíblica ou outros têm colocado como a justiça do Senhor, entretanto, é o Salmo 98. Salmo 98, assim nos diz, palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Oremos. Pai bondoso, diante do Senhor nos encontramos, Tua palavra é lida, é eficaz, é mais penetrante que espada de 2 fios, e, ó Deus, é apta para todas as coisas, inclusive para nos modificar, para nos transformar, para nos regenerar, para nos conduzir em santidade e fazer-nos verdadeiros instrumentos de glorificação ao Teu nome. Então, ministre esta palavra ao nosso coração nesta noite, conforme Tu queiras, Senhor, para a glória do Teu nome e no nome de Jesus. Amém. Como disse, irmãos, hoje eu quero, junto com vocês, olhar para o Salmo 98. Se nós olharmos um pouquinho antes, o Salmo 97, os 12 versículos que compõem este salmo, ele descreve a proclamação do Evangelho, portanto, o estabelecimento do reino de Deus na terra. Este Salmo 98, é uma espécie de hino de coração, de proclamação oficial do Messias, o conquistador como monarca de todas as nações, ou rei de todas as nações. Isso ocorre com altos louvores, com altos som de trombetas, com harpas, com palmas, com celebrações, com triunfos e um cântico singularmente ousado e vivo por aqueles que participavam deste momento. Isaac Watts é conhecido como o pai da inódia inglesa. Inódia esta replicada no mundo protestante e acreditado a Isaac Watts a não menos 600 escritos de hinos, fora outros poemas. Dentre eles, aquele que é traduzido é Alegria ao Mundo, Joy to the World. Muito bem, Alegria ao Mundo é frequentemente classificado, queridos, como uma canção natalina, e veio a público no ano de 1719, mas, na verdade, é a interpretação cristocêntrica de Isaac Watts do Salmo 98. É uma descrição do advento de Cristo, particularmente do segundo advento de Cristo.
Quando olhamos o cabeçalho do Salmo, você vai verificar na sua Bíblia, Ara, possivelmente tem a justiça do Senhor. E logo abaixo, Salmo. O cabeçalho no original do Salmo 98 simplesmente declara Salmo. Isso significa que é identificado principalmente como uma música, um escrito para cântico. Não sabemos o nome do autor. Este salmo é catalogado como um salmo messiânico, bem como um dos 50 salmos anônimos. Este salmo foi escrito, queridos irmãos, para louvor ao Senhor pela grande vitória do Senhor sobre os inimigos de Israel. Estudiosos bíblicos acreditam que esta foi a vitória que levou o retorno dos exilados judeus do cativeiro babilônico, conforme Daniel capítulo 5 e Esdras capítulo 1. O salmista, neste salmo, então, celebra uma vitória recente que também aponta para a vitória final do Senhor. Assim, o Salmo 98 nos ensina, nos conclama a celebrar com alegria ao Senhor, que é Salvador, e a regozijar diante dele com cânticos de louvor. Olhemos para o Salmo, então, e com a ajuda do Espírito Santo, extraiamos nesta noite algumas lições ou algumas razões por que celebrar ao Senhor. A primeira razão que encontramos neste salmo para celebrar ao Senhor está nos versos 1 a 3, e que já lemos e que iremos citá-lo aos poucos, à medida que formos meditando nele. Então, a primeira razão para celebrar é porque o Senhor é Salvador. O salmo começa, queridos irmãos, com estas palavras no versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então temos razão para celebrar com júbilo, para aclamar, para regozijar, para cantar louvores ao Senhor, porque Ele é Salvador. Ele alcançou vitória para o seu povo. Deus resgatou o seu povo, Deus salvou o seu povo, e no longo da história do povo, nós vemos Deus livrando, Deus salvando, Deus resgatando, Deus conduzindo, a Deus orientando, e Ele fez e faz coisas maravilhosas para com seu povo. Assim, o povo de Deus foi chamado a cantar um cântico novo. Cantai um cântico novo. É ficar inventando músicas novas, segundo a vontade do coração humano? Não é isso. Este cântico novo deveria ser uma canção sobre o Senhor, que é Salvador do seu povo, expressando a glória, expressando o braço santo, expressando o braço forte, expressando a vitória alcançada. Este Senhor que é Salvador do seu povo. James Montgomery Boyce, ele escreve acerca deste salmo o seguinte, em uma parte do seu escrito, verbes: portanto, o chamado para cantar uma nova canção é, na verdade, um chamado para cantar sobre alguma coisa nova que o próprio Deus fez. Fecha aspas.
é cantar sobre algo que Deus fez. E Deus faz coisa nova todo dia em nossas vidas. Mas o que é essa coisa nova que o salmista quer dizer especificamente aqui, queridos irmãos? O que é essa coisa nova que o próprio Deus fez? O salmista continua então, olhemos para o Salmo. No verso 2, ele diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. O salmista então expressa e deseja que todas as nações ao redor de Israel saibam que o seu Deus, o seu Senhor, é o poderoso Salvador, que os resgatou, que os salvou com mão forte, com mão poderosa, com milagres maravilhosos. E ele dá agora a conhecer perante as nações a salvação do seu povo. Assim, a razão pela qual o Senhor é o Salvador do seu povo é revelado no verso 3. Olha o verso 3, queridos irmãos. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Como participante, o salmista está dizendo: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Não é do Deus deles, é do nosso Deus. Assim então, o salmista encoraja o seu povo com a verdade de que Deus é fiel, sempre fiel à sua aliança. E isso nos faz lembrar de Mateus capítulo 28, final do capítulo, o Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O autor aos Hebreus diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Este é o Deus da aliança, sempre fiel à sua aliança, que encoraja o seu povo. O salmista, o povo de Israel como nação, e a Bíblia a nós, Israel de Deus, povo de Deus. Ele resgatou o seu povo do inimigo. Ele o fará novamente, individualmente, coletivamente. E como ele fará isso? O Senhor resgatou o seu povo, tirando-o em primeiro lugar como nação, ou como povo, transformando nação, lá da terra do Egito. Depois, no primeiro advento, ele resgata o seu povo, sendo seu Salvador, morrendo na cruz, por aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Nós, os escolhidos de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: não é porque você ou eu sejamos melhores do que quem quer que seja, não é porque Ele viu qualquer coisa boa em nós, mas é porque antes da fundação do mundo Ele nos elegeu, pelo seu amor, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, e no devido tempo o Espírito Santo nos levou a crer nesta palavra. E o primeiro advento ocorreu há cerca de 2000 anos atrás, quando Cristo deixou-se pendurar numa cruz pelos nossos pecados. E o segundo advento, de que o salmista fala, não vai demorar muito, acontecerá num futuro próximo. Por que Deus enviou Jesus? Já comecei a dizer. Ele enviou para ser o nosso Salvador, ou salvar-nos dos nossos pecados.
havíamos transviados, cada um de nós seguindo o nosso próprio caminho, fazendo o que melhor nos agradava, até que o Senhor lançou sobre Jesus Cristo o nosso pecado. E o que é pecado? Existem tantos conselhos de pecado: errar o alvo, transgressão contra a lei de Deus. E eu me recordo de uma citação de John Stott, que ouvi algum tempo atrás, que dizia o seguinte, aspas, verbes: a essência do pecado é colocar-se no lugar de Deus. E a essência da salvação é Deus se colocando no lugar do pecador na cruz. Isso é pecado. Nosso pecado merece julgamento, nosso pecado merece a punição, nosso pecado merece a condenação eterna, mas Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar, e a sua ira ser lançada sobre Ele, que tomou o nosso lugar, que recebeu o nosso castigo por causa dos nossos pecados, e morreu na cruz, que não era para Ele, mas para cada um de nós, em nosso lugar. Então, queridos irmãos, deixe-me perguntar: você é capaz de celebrar com júbilo ao Senhor, porque Ele é o seu Salvador? Passemos à segunda razão, porque devemos celebrar ao Senhor. Celebrai ao Senhor. Encontra-se nos versos 4 a 6. Os 3 primeiros versos, agora os próximos 3 versos, versos 4 a 6. Vamos celebrar ao Senhor pela razão de que Ele é Rei. Em segundo lugar, queridos irmãos, vamos celebrar com júbilo, aclamar com júbilo, regozijar com júbilo, cantar louvores com júbilo ao Senhor, porque Ele é Rei. Se há alguém que tem razão de cantar, é o Filho de Deus, nascido de novo. Se tem um povo que tem motivo para cantar canções com júbilos, este é o povo de Deus. Por quê? Porque fomos resgatados do pecado, fomos resgatados de Satanás, fomos resgatados do inferno, também fomos resgatados da ira de Deus, em Cristo Jesus. Por esta razão, esperamos que o nosso Rei vindouro venha e complete a redenção em nossas vidas. Porque já, mas ainda não. O salmista, então, queridos irmãos, continua nos versos seguintes. Verso 4 a 6 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Por que cantar desta forma? Por que celebrar desta forma? Por que entoar louvores desta forma? Porque Ele é Rei. Aí eu faço uma pergunta: nós reconhecemos o Senhor como Rei? Eu fico me perguntando, e tive o privilégio de andar pelos corredores e pelas salas palacianas, tanto da Presidência da República, como do Governo de Estado, como dos tribunais, e há uma etiqueta para comparecer diante de uma autoridade. E aí falamos que vamos à igreja celebrar ao Senhor, que é Rei, que reina em nosso coração, que reina em nossa vida, que reina em nossa família. Em tempos antigos, queridos irmãos, até nos tempos modernos,
Sempre que havia uma coroação, incluía também uma procissão. E entre os participantes da procissão, também estariam presentes, isso é comum, a gente percebe nos eventos oficiais, governamentais, estariam ali presentes os instrumentistas, os cantores, marchando, celebrando, cantando com louvores ao rei. E eu confesso que às vezes eu fico preocupado com o tipo de louvor que a gente oferece ao Senhor, mesmo, de coração, sem querer julgar, mas eu fico preocupado. Parece que a gente canta, celebra. Não, nós fomos salvos, redimidos, não vamos morar no inferno, temos motivo para celebrar. Por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habita em nós, nos resgatando do inferno, de Satanás, do pecado. E aqui o salmista está encorajando o povo de Deus a usar instrumentos para rejubilar, para ajudá-los a cantar ao Senhor. Harpas, trombetas, buzinas, palmas, como auxílios para o cântico do louvor ao Senhor, que é Rei. O salmista expressa aqui o desejo de que as mais altas expressões musicais, com ênfase, com júbilo, com louvor, com adoração e glória ao Criador, Redentor, Senhor e Rei, sejam elevadas. Sim, alegria ao mundo, queridos. Não era para ser uma canção natalina, mas se transformou em uma das mais queridas canções natalinas de todos os tempos, a partir de. E curiosamente, queridos, eu não sei quantos conhecem esta história, mas a alegria ao mundo não surgiu de um coração transbordando de alegria, como que nós estamos falando nesta noite, de um coração cheio de júbilo, como nesta noite. Estamos lhes dizendo. Mas brotou de um coração cheio de dor, cheio de decepção, cheio de angústia. Sim, Isaac Watts escreveu mais de 600 livros, como eu disse, além de centenas de outros poemas, e este, o mais famoso, tem uma gênese muito interessante, qual seja, Watts era um homem impetuoso, apaixonado, como qualquer músico, teimoso também, e foi aclamado como jovem ministro por meio de seus hinos e escritos teológicos. E à medida que o seu trabalho era conhecido e se expandia e crescia, ele atraiu a atenção de Elizabeth Singer, que se tornara sua maior fã. Elizabeth Singer escreveu continuadamente para Isaac Watts. E em determinado momento ela tomou a iniciativa e pediu Isaac Watts em casamento. Isso por carta, através do correio. Não havia foto. E ele topou a parada. Ela então viajou de onde estava, foi encontrar-se com Isaac Watts. E depois de vê-lo pessoalmente, ela cancelou o casamento. Elizabeth Singer escreve mais tarde o seguinte, aspas, verbes,
Ele tinha apenas 1,5 metro de altura, rosto raso e nariz adunco, maçãs do rosto proeminentes, olhos pequenos e uma pele de uma cor mortal. Assim, com o coração partido, Isaac Watts dedicou a escrita e rejeitou a ideia de casar-se, cumprindo-a, isto é, nunca casou. Enquanto Isaac Watts estudava o Salmo 98, que nos adverte a celebrar com júbilo retumbante ao Senhor, o jovem ministro rejeitado encontrou inspiração e escreveu um poema de 4 estrofes, chamado O que conhecemos, que traduzido é Alegria ao Mundo. Ele foi tentado, ou tentaram cantar este hino, não deu certo, na Inglaterra. Ficou de escanteio. E mais ou menos um século depois, na América do Norte, um homem por nome Lowell Mason escreveu uma nova melodia inspirada no Messias de Handel. E Lowell Mason passou 3 anos procurando palavras adequadas para inserir na sua melodia, quando deparou com o poema de Isaac Watts. A união parecia providencial. E 50 anos depois deste encontro, no início do século XX, os americanos adaptaram então a melodia de Lowell Mason com a letra de Isaac Watts e formou a bela canção que passou a ser natalina, Alegria ao Mundo. Somente Deus, queridos irmãos, poderia orquestrar, somente Deus poderia estabelecer todas as coisas e o funcionamento de um coração quebrado, partido, decepcionado, para usar uma das passagens do Antigo Testamento como base para a promessa do Novo Testamento de um rei que havia vindo e resgatado o seu povo, que voltará num segundo advento e estabelecerá glória para o seu povo. Então, deixe-me perguntar uma segunda vez a você: você é capaz de celebrar com júbilo ao Senhor porque Ele é Rei? Passemos à terceira razão por que celebrar ao Senhor, exarada ou contada neste salmo, então, nos 3 últimos versículos. São 9, 3, 3, 3, versos 7 a 9. O terceiro, ou a terceira razão para celebrar ao Senhor é porque Ele é juiz. Vamos celebrar com júbilo, aclamar com júbilo, regozijar com júbilo, cantar louvores ao Senhor, porque Ele é juiz. Sim. O salmista escreveu sobre o Senhor como Salvador, escreveu acerca do Senhor como Rei, e agora ele escreve e apresenta o Senhor como um juiz que um dia virá e lidará com o mundo e tratará este mundo assim como fez com os babilônios. Babilônios estes usado para disciplinar Judá, que extravasou o seu ódio, porque era uma nação amarga, violenta. Deus levanta os medos e os persas, e já agora, com o neto de Nabucodonosor, Belsazar,
uma vez que o seu pai Nabonido era um bom vivant, um playboyzão vivendo em Carquemes, e ele era o corregente. E naquela noite, na escrita da mão na parede, Deus exerce juízo sobre os babilônios, sobre os caldeus. Da mesma forma, o salmista escreve que o Senhor, como juiz, virá e lidará com o mundo da mesma forma. Ele escreve no verso 7, olha aí, queridos irmãos: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Então o salmista conclui aqui no Salmo 98 com estas palavras, 8 e 9: os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ele vem julgar porque Ele é juiz. Ele detém toda a autoridade. Ele é qualificado para isso. Os rios e os montes agora são convocados para louvar a Deus. Não apenas os povos. E a razão pela qual devem louvar ao Senhor é dada, porque Ele vem, e como uma grande procissão, não apenas de homens, mas de rios, mas de montes, de pássaros, de árvores, numa grande procissão, para aclamar este Rei que vem julgar. E tal como o Salmo 96, queridos, o Senhor está vindo para julgar o mundo, mas fazê-lo com justiça, fazê-lo com equidade. Não como julgam determinados tribunais e determinados juízes que podemos acompanhar pelos meios de comunicação, e que os profetas disseram que torcem a lei, torcem o direito. O que é reto vira torto, o que é verdadeiro torna-se mentira e vice-versa. Não, Ele vem julgar o mundo com justiça e as pessoas com equidade. E esta é uma referência ao segundo advento de Jesus. Quando Ele voltar, queridos, será para julgar todo o povo. Ah, sim, inclusive você, para receber ou não o galardão. Já entenderam, né? Não falei nenhuma heresia. Quem tem ouvidos, ouça. Toda a história como a conhecemos terminará, queridos. Naquela época, o Senhor estabelecerá a nova terra, com a nova Jerusalém no centro dela. E após o julgamento final, queridos irmãos, todos os eleitos passarão toda a eternidade com o Senhor no novo céu e na nova terra. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Isso me fez lembrar do Dr. R.C. Sproul, um dos grandes teólogos e mestres. Dr. R.C. Sproul, em seu primeiro dia lecionando para uma turma de 250 calouros universitários, explicou cuidadosamente a ementa, enfim, todo o trabalho daquele semestre com aqueles calouros, e cuidadosamente a tarefa que cabia àqueles alunos no final do curso, como trabalho de conclusão do curso. E ele disse: o último dia de setembro, o último dia de outubro, o último dia de novembro são as datas para entregar o trabalho de vocês.
E Sproul afirmou claramente, queridos irmãos, Dr. Sproul afirmou claramente que não haveria prorrogações, exceto por razões médicas. Como professores, sabemos o que é isso em seminário, né, pastor? No final de setembro, cerca de 225 estudantes entregaram obedientemente os seus trabalhos. Pareciam até alunos brasileiros. Enquanto 25 estudantes arrependidos, tremendo de medo, chegaram ao Dr. Sproul e disseram: sentimos muito. Não fizemos um ensino médio adequado para enfrentar as dificuldades da faculdade, mas prometemos fazer melhor da próxima vez, no próximo mês. Ele, gentil e amorosamente, cedeu aos pedidos de misericórdia e concedeu-lhes uma prorrogação, mas avisou: não se atrasem no próximo mês. Chegou o final de outubro, dos 250 alunos, agora 200 alunos. Pontualmente entregaram seus trabalhos, enquanto 50 estudantes apareceram de mãos vazias. E, por favor, professor, com aquela cara de piedade. Foi fim de semana de feriado, teve atividade na igreja, nosso tempo evaporou. Tenha misericórdia, professor. Dr. Sproul, mais uma vez, generosa e bondosamente cedeu, mas os avisou: é isso, sem desculpas da próxima vez. Quem atrasar da próxima vez para entregar o seu trabalho, vai receber um F. Chegou o final de novembro, apenas 100 alunos entregaram os seus trabalhos. O restante disse ao Dr. Sproul: vamos conseguir isso em breve. Nós resolvemos esse problema e entregamos para o senhor na próxima semana. É sempre na próxima semana. Ou daqui 3 dias, alguma coisa nesse sentido. Nós encaminhamos por e-mail. Dr. Sproul olha para eles e diz: é tarde demais. Não dá mais. Vocês que não entregaram os trabalhos vão receber F. No Brasil vai ser um sonoro 0. Os estudantes gritaram em protesto, todos eles: isso não é justo, isso não é justo. Dr. Sproul então disse: ok. Você quer justiça, não é? O que acontece então vai ser o seguinte: todos aqueles que não entregaram no final de setembro, no final de outubro, no final de novembro, vão receber uma nota F. Isso é o justo, porque o que eu havia dito era isso. Os alunos, queridos, consideraram isso, o Dr. Sproul, dizendo: minha misericórdia garantida. E às vezes é isso que acontece com muitos filhos de Deus, esquecendo que o bondoso Deus, já lá no Êxodo, diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso é um ato meu, ninguém me obriga. E eles haviam presumido que Dr. Sproul, mais uma vez, iria lhes garantir misericórdia. Um dia, o Senhor vai voltar, queridos, e vai voltar como juiz.
não mais como Salvador, não mais como um rei para ser aclamado, mas como um juiz que vai julgar o mundo, como fez com os caldeus. Então deixe-me fazer uma terceira pergunta a você. Você é capaz de celebrar com júbilo ao Senhor porque Ele é juiz? Portanto, tendo analisado o Salmo 98, queridos, estejamos preparados para celebrar com júbilo, para aclamar, regozijar e cantar louvores ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Salvador, porque Ele é Rei, porque Ele é juiz. Não sei quantos tiveram o privilégio de conhecer Wayne Cordeiro, pastor Wayne Cordeiro, um figuraço. E ele conta a história de sua filha Amy, de 3 anos. E Amy estava num concerto de Natal da pré-escola na América do Norte. E cerca de 30 crianças de idade pré-escolar, então, subiram ao palco e preencheram todos os degraus. E a plateia repleta de pais e avós. Uma professora tinha um velho violão de cordas, segundo Wayne. Violão, cordas de nylon, e que provavelmente tinha sido usado tão somente no último Natal para tocar alguma canção de Natal. E ela liderava o cântico daquelas crianças. Alegria ao mundo. Joy to the world. As crianças tinham apenas 3 anos de idade e elas mal conseguiam pronunciar frases completas, muito menos cantar compassos completos numa música em staccato, vibrante. Destemida, a professora começou a cantar. Alegria do mundo. Mas as crianças estavam mais interessadas. Olá, papai. Olá, mamãe. Oi, eu estou aqui. Como alguém hoje no selfie. E a professora continuou cantando Alegria ao mundo. Então Amy viu seu pai e tirou uma foto dela. O Wayne então não perdeu a oportunidade, como qualquer pai, como qualquer mãe. A professora continuou cantando Alegria ao mundo. Nesse momento, um dos meninos, aqueles bem espertinhos, né, atrás nos degraus, ele começa a fazer graça e cai para trás, mas corajosamente ele diz: não cairei sozinho, e levou mais 4 junto consigo. E a professora continuou cantando Alegria ao mundo. Ela era imparável, um caos absoluto, e a professora cantando Alegria ao mundo. Quando a música terminou efetivamente pela professora e todos os pais se levantaram para aplaudir em pé, o Wayne ficou pensando naquilo, o Wayne Cordeiro ficou pensando naquilo, e depois de terminar, ele pensou e depois comentou, razão pela qual estamos dizendo nessa noite: acabamos de aplaudir de pé o pior show que já ouvimos. Acabei de tirar foto do pior show que já ouvi. Por quê? Porque a minha filha estava lá. Minha filha estava cantando. Ele aplaudiu não por causa do desempenho dela, mas por causa do relacionamento deles. Qual a lição que nós extraímos, queridos irmãos? Jesus veio naquele primeiro advento para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus.
Portanto, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os ao Senhor Jesus. Esta palavra é dirigida a mim também, pedindo perdão e celebrando com júbilo, aclamando, regozijando e cantando louvores. Ele vai tirar muita foto de nós, depois vai ficar em pé junto com os santos anjos e bater palmas. Não pelo nosso desempenho, mas por causa do nosso relacionamento, se é que temos um relacionamento com o Senhor. Então, celebre o Senhor, cante louvores ao Senhor, celebre com júbilo, aclame, regozije. Por quê? Porque Jesus é Senhor, porque Jesus é Rei, porque Jesus virá como juiz. Essa é a única maneira de estar preparado para o segundo advento de Jesus, celebrar com júbilo a Ele. Colocando-nos em pé, oremos ao Senhor. Pai Celestial, te louvamos, ó Deus, por Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é marcante, ela transforma, ela edifica, ela alegra, ela consola, ela exorta. E obrigado, Senhor, por esta palavra que nos conclama a celebrarmos ao Senhor, reconhecendo que Tu és Salvador, reconhecendo que Tu és Rei, reconhecendo que Tu és juiz e virás julgar esta terra. Senhor, que haja em nosso coração esta compreensão, e que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos mova em júbilo, em regozijo, em celebrações, ó Deus, com harpa, ó Deus, com símbolos retumbantes, com palmas, com buzinas, com tamboris, ó Deus, com alegria diante do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por Tua palavra. Edifica-nos, renova em nós a alegria de servi-lo, a alegria de celebrar ao Senhor, porque o Senhor nos tem dado muitas razões para isso. Que o Teu Espírito Santo nos lembre, dia após dia, de tantas razões que temos para celebrar ao Senhor. É a nossa oração, em o nome bendito de Jesus, por quem oramos. Amém. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, Filho Salvador, as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém.